região e do Brasil. Reportagens exclusivas, opinião de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Com você, o jornal que fala o que o povo sente. Jornal Na Boca do Povo. A partir de agora, apresentação Divino Silva e Claudinho Luz. Está no ar, o Jornal Na Boca do Povo. Informação com verdade. A voz da comunidade. Agora fique por dentro das principais notícias de Pitangueiras, da região e do Brasil. Reportagens exclusivas, opinião de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Com você, o jornal que fala o que o povo sente. Jornal Na Boca do Povo. A partir de agora, apresentação Divino Silva e Claudinho Luz. Bom, voltamos então para Pitangueiras de toda a nossa região. E Claudinho, quem que é a nossa visita que está aqui hoje? Tá aqui o nosso prefeito, Dimas Bolzan, parece que ele não tá com frio não, né? Não, rapaz, tá abruzinho. É acostumado com lá no sul do país, é do sul, o pessoal não tem sempre frio lá. Parece... Boa noite, Claudinho, boa noite, Divino. Rapaz, só tá frio sim. E hoje tá... É que eu quis dar uma de durão, uma coisa horrível. Tá fazendo academia, quer mostrar Mas o músculo. graças a... Não, mas tá gostoso. Não, tá, clima gaúcho. Eu estava numa festa agora, Divino, lá no Jardim Beleza, a escola Dirce Dias. Estava muito bonita a festa, foi maravilhosa, é uma recepção calorosa, né? E o povo ali do bairro, pessoal muito amável, né? Nos recebe, aliás, em todo lugar que a gente vai, graças a Deus, o pessoal tem nos recebido com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, sempre desejando coisas boas pra gente. Isso estimula, né, Divino? nossa, isso é muito importante. As crianças, graças a Deus, o meu relacionamento com as crianças é uma coisa de gostosa, alma, né? né? Esse Deus, É. Hoje a Bia até espantou lá, né, de ver as crianças, né? A Bia estava fazendo algumas filmagens, ela vai soltar, você vai ver umas coisas assim que deixa você até sem pernas, Espontâneo, sabe? né? Muito espontâneo, muito gostoso. O que vem das crianças é espontâneo, né, Divino? É muito gostoso. Sempre. E, Claudinho, a festa hoje aqui, nas Fundações, está acontecendo amanhã, sexta-feira, sábado e domingo também. Lembrando que amanhã, sexta-feira, vai ter aí o desfile, vai ter a dança das crianças das escolas do município. Amanhã vai estar lotado, hein? Vai estar lotado. Eu convido a todos vocês, pitangueirenses, pitangueirenses, o pessoal que está nos ouvindo, né? A vir aqui para o Largo do Ginásio Esporte, onde está acontecendo a Expo Nações, e eu fico muito feliz, né? As escolas compraram essa ideia, as crianças vão estar aqui, com certeza as famílias. Amanhã prepara o terreno que o chão vai tremer. E amanhã tem um show especial. Amanhã é o que eu gosto, amanhã eu sou que eu gosto, hein? Você gosta também. Não, aliás, todos os shows que têm acontecido têm sido shows bons, né? Nós terminamos aí no domingo com um show de um trio aí maravilhoso, músicas italianas, né? Que é da nossa geração, de ver. Não é do Claudinho, não, mas nossa, né? Eu falo da manhã, que amanhã é o Amanhã flashback. Amanhã é flashback? Então é nosso dia amanhã. Amanhã Vamos rebolar aí, né? Ô, se Deus quiser. mudando um pouquinho, mas a gente entrou nesse clima de que tá frio demais, né? Sim. Fala um pouquinho do trabalho da prefeitura em termos de defesa social, o pessoal andarilho, o pessoal carente, tudo, tal, como tá? Sim, o Divina, a Secretaria de Assistência, junto com o Fundo Social, eles estão preparando aí, eles estão fazendo a campanha de agasalho para nós, né? E também para os animaizinhos. Então o pessoal está fazendo doação para gatos, cachorros, essas coisas todas, né? E o pessoal incorporou essa ideia. Graças a Deus o pessoal está levando nos pontos de recebimento, né? E está sendo um trabalho muito bem feito, é a primeira vez. Eu nunca tinha visto isso, mas o pessoal engajou, teve essa ideia aí de também recolher aí, recolher a roupinha para os pets, os animaizinhos, né? E eu acho muito bacana, gostei muito dessa ideia, né? E então quem quiser levar aí os pontos de entrega, de recebimento, roupas de criança, adulto, e também sim, eu peço para mandar os postos aqui, e também para os petzinhos, né? Bacana. Mas é maravilhoso. Fala em teste, mandar um abraço para os amigos
Lá de Jabuticabal, de Rio Preto, né? Opa, o Carlos. O Carlos Drude, o Carlinho. O Carlos é uma pessoa maravilhosa, filho de pitangueiras, né, cidadão pitangueirense, e que vem apoiando todas as causas animais, não só no apoio, mas também na dedicação de poder estar mandando aí ração para as ONGs, doando através da fábrica dele, né? E isso é muito bacana, né? Mostra o carinho, o amor que ele tem pela nossa cidade. Dilas, Não, pode perguntar. rodeio, o que a gente pode esperar do rodeio? Só perguntando aí. Ô Claudinho, é uma expectativa muito gostosa que nós temos no rodeio, né? Porque a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, fechou com o Calil, né? O Calil de Ribeirão Preto, que faz o Ribeirão Show, Music e vários, os maiores eventos do rodeio brasileiro, né? Em termos de estrutura, estão na mão do Calil. E foi feita essa parceria. A expectativa, Claudinho, é uma expectativa maravilhosa, né? E eu posso dizer que vai ser uma novidade muito gostosa para a população de Pitangueiras, de Chuva, e para todos aqueles que vierem para Pitangueiras curtir o rodeio. Legal, então o rodeio vai ser show mesmo. Vai ser show mesmo, vai ser muito bacana. E a expectativa do ano que vem, a gente estar no recinto próprio, né? E aí sim, esse recinto próprio vai dar a possibilidade, se possível, eu acredito que sim, não é mais sonho, a gente já está se tornando fazendo uma realidade de grandes shows famosos e que a cidade e a região merecem. Com a estrutura top. Com a estrutura, né? Com o Rodeio Music, né? Porque esse ano não é o Rodeio Music, não é o rodeio, É a festa do peão. esse ano é com viola, né? O Viola Show tá vindo aí, né? Porque o primeiro evento, para você entrar no circuito, você faz com o Viola, mas é a mesma equipe. Exatamente. Então, o campeão daqui já vai para Barretos também, já classificado. Quer dizer, vai ser muito bacana. Então nós vamos ter peão de qualidade, né? Vai sim. Peões são de qualidade. Eu acredito que a equipe na boca do povo vai estar também no rodeio, fazendo as entrevistas, né? Fazendo esses bate-papo, filmagens. E vai ser muito bacana, em tempo real. Vai ser muito bom. Ô, Dilas, eu sei que você vai divertir um pouquinho com a primeira dama agora também. Já começou o forrozinho lá. Então eu vou aquecer as turbinas. Hoje é dia dos namorados, né? Então hoje é dia de tomar um vinho, né? E conversar no pé da orelha. Vamos ver o que acontece pra ele. Ele vai dormir de conchinha. Vai dormir de conchinha hoje? Tá joia. Abraço, Rei, abraço, Ricardo, abraço, Divino, Claudinho. Tamo junto, meus irmãos, meus parceiraços. Deus abençoe aí, sucesso pra vocês aí. Vamos estar juntos sempre, se Deus quiser. Até a próxima. Vamos pra luta. Bom, vamos no intervalo e voltamos já. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Todo mundo chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Daí, Maria Luísa.
representando a nação brasileira, nossa nação brasileira, com vocês, os alunos das primeiras etapas, representando todas as primeiras etapas, e os da professora Juliana, os alunos da segunda etapa da professora Isabela, representando a nossa EMEI Maria Luísa, com essa linda apresentação. Vamos lá, criançada, representa a nossa nação! Que vai começar um só lugar e um só DJ, aperte o play. É o forró Mastros com leite, me chamando pro São João. É forró Mastros com leite. São João de todos os tempos, São João como antigamente. Andava nua na rua.
Vamos dançar, vai começar o ABC. Em resultado, brincadeira começando. Na tarde roda, nosso mundo vai girando. Na tua, na tua, na minha. Vamos dançar, vai começar o ABC. Em resultado, brincadeira começando. Na tarde roda, nosso mundo vai girando. Soltando balão, moços em Copacabana, brincando com o coração. Ele tá sejando teu sonho, ele tá saudoso sertão. Ai, ai, dança Joaquim com Isabel, Luiz com Yaya, dança Janja Barracão, eu com Cigar, traz a cachaça amarela. Traz a cachaça, mané. Eu quero é palha voar. Eita, Santana. Que arraso! Parabéns, crianças! Parabéns, parabéns aos professores. Um futuro melhor. Solta o som, DJ. Tá com berrante, moço.
será de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado do que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi pochado a pochado dos gigantes, virá o índio preservado em pleno corpo físico, nem todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, o objeto sim resplandecente descerá o índio. Se as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de modo explícito. Virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi o acerto, a faixa filho dos gigantes, virá. Que coisa mais linda. Parabéns, parabéns, meninas. Vocês arrasaram. Se quiser sair só comigo, sai. Se eu não quero ver, também ninguém dá. Tudo que eu pedir, me responde ok. Se não for assim, não sei. Eu volto pra amanhã.
Parabéns às crianças, parabéns às professoras. Né? E já estamos aqui com a vereadora Márcia Bento, e ela também vai comentar sobre isso. Por quê? Porque foi discutido esse fato, né, Márcia, ontem na sessão da Câmara, né? Como eu disse aqui, no dia 28 de março, eu coloquei uma matéria no jornal Na Boca do Povo, da própria assessoria da Rumo, Sobre o tema. né, da Rumo Logística. E aí ela diz o seguinte, que atualmente aí as frentes de trabalho, né, concentram no trecho entre Pradópolis e Barrinha, onde equipes realizam a construção e a recuperação da superestrutura da linha férrea. Esse processo é essencial para garantir a segurança e a eficiência do transporte ferroviário da região, né? Com a ampliação da malha ferroviária, a expectativa é melhor e logística de escoamento da produção agroindustrial e reduzir a dependência do transporte rodoviário, e oferecendo aí uma alternativa mais sustentável e econômica para o setor produtivo. Bom, já no trecho de Barretos, que passa por Pitangueiras, a previsão é que a primeira frente de serviço seja iniciada no último bimestre de 2025. A conclusão das obras está prevista para o primeiro bimestre de 2028, garantindo aí a retomada integral das operações ferroviárias no percurso. O projeto faz aí parte dos esforços da Rumo para modernizar e ampliar a infraestrutura ferroviária nacional, reforçando a importância da ferrovia como um modal estratégico para o desenvolvimento econômico do país. Uma boa notícia, né, Gil? Importante, viu, Claudinho? Notícia, Bom, sim. e aí, aqui a Rumo, a iniciativa reforça o compromisso da Rumo com a modernização da malha ferroviária brasileira e o desenvolvimento logístico do país, né? E aí a fonte foi a assessoria de imprensa da Rumo Logística. É isso aí. Essa foi a matéria que eu coloquei em 28 de março. Já estava prevendo, já estava... Não, eu mandei um e-mail para a Rumo, porque eu queria saber quando ia começar, né? E aí a assessoria me informou sobre essa questão. Márcia, eu quero... Boa tarde, né? Boa tarde, quero te agradecer pela sua presença e gostaria que você falasse sobre a questão da malha ferroviária aí, que foi uma discussão que houve na Câmara Municipal em relação a isso, em questão que divide a cidade no meio, né? Gostaria que você falasse para a população sobre isso. Primeiramente, boa tarde, agradeço ao Divino, né, ao Claudinho pelo convite, por estar aqui. É muito bom termos uma imprensa séria, em vez de você mostrando aí a sua preocupação em trazer informações corretas, porque quando nós tratamos de comunicação, é importante que nós tenhamos, né, seriedade, que nós tenhamos realmente aquilo que é fato, que é verdade. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e é um prazer estar aqui com vocês. E um prazer colaborar com o pouco que eu sei. Quem nos acompanha aí sabe que a minha área é a área da educação, mas eu aí, né, me aventuro a saber, porque é uma obrigação da vereança, então eu digo me aventuro porque a gente aprende com as pessoas, né? Ninguém sabe tudo, a gente aprende, cada dia eu aprendo mais. Em relação a esse problema, nós já estamos há um tempo, eu já estive em São Paulo, o presidente da Câmara também. Na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, eu recebi aqui em Pitangueiras duas pessoas que se colocaram para fazer esse intermédio, né, junto
ao DENIT, junto à própria Rumo. Eu recebi aqui o Raul Vicentini, que eu acho que vocês conhecem. O Raul Vicentini, ele é deputado suplente e ele é um dos assim, principais assessores do Kassab em termos, né, de Estado de São Paulo. Então, tem essa ligação com o governo do Estado e também com o governo federal. E também o Fábio, né, Pádua, que é assessor do Fausto. Então, a gente conversou sobre isso. E qual que é a nossa preocupação? É essa divisão da cidade realmente ao meio. Por quê? Quando estiver funcionando lá em 2028, e se Deus quiser vai estar funcionando, porque a gente acha que é muito importante, porque sem transporte o município não se desenvolve. A linha férrea trouxe muito desenvolvimento para Pitangueiras, e por que Pitangueiras estagnou? Porque realmente parou o modal, né, ferroviário. Então, é importante, mas é importante a gente também se antever, e essa é a minha preocupação, que eu venho já ontem, levantei isso na Câmara, mas é algo que eu já venho acompanhando, para conhecer esse projeto, porque quando o trem passa, a gente tem as experiências, eu lembro do trem, é 30, 40 minutos da cidade dividida ao meio, porque quem está do lado de baixo não passa para o lado de cima e vice-versa. Qual é a maior preocupação? Santa Casa. Tanto em relação a uma pessoa que precisa de um atendimento da Santa Casa, como também de uma pessoa que está sendo transferida para Ribeirão. Então, é uma preocupação para a gente. Então, a gente quer conhecer o projeto, eu quero conhecer o projeto, para que tenhamos a certeza de que haverá passagens suficientes enquanto o trem estiver passando, enquanto a cancela, porque lembra que fechava a cancela? É bom, né? E é necessário que tenha, seja viaduto, seja pontilhão, é necessário que o projeto contemple também a mobilidade urbana da nossa cidade. E eu não conheço esse projeto, até pedi para o presidente da Câmara que nós tenhamos quem possa nos dar assessoria, porque eu vivo dizendo isso. Nós, vereadores, não tem como, eu não sou engenheira, eu entendo, eu faço conta, sou professora de matemática, eu tenho um conhecimento, um conhecimento de mundo, mas se eu pegar um projeto de engenharia, de repente eu posso, né, pecar. Então, eu assumo as minhas deficiências, mas nós estamos aí, Divino, alerta para que Pitangueiras seja beneficiada com o transporte ferroviário, com esse novo modal, sim, mas que também não seja prejudicada na sua mobilidade urbana. Importante, viu, Márcia? Claudinho. A questão é saber, Márcia, também, se a empresa ela é obrigada a fazer essa passarela, ou fica aqui perto da cidade, vai cobrar por um custo para as cidades. Quando a gente diz, né, de obrigações, nós temos vários meios para procurar. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, como está este planejamento, porque já é óbvio, penso eu, que já existe um projeto. Se ele não estiver contemplando isso, existe uma população, e por isso estamos falando aqui, de 40 mil pessoas, tá? 40 mil pessoas, e não só a população de Pitangueiras, de pessoas que possam vir para cá. Existe Ministério Público, existe, né, outros poderes. Se não está previsto em lei, porque como é algo particular, eu não sei te dizer. Eu não sei, então eu não vou dizer aquilo que eu não sei. Mas a gente sabe que existe Ministério Público e é para isso. Então, se não estiver contemplando, nós vamos sim, abaixo-assinado, mobilizar a população, porque a RUNS ela vai ter lucro, né? Toda empresa ela visa lucro, só que ela também tem que ter aquilo que ela vai trazer de benefício, porque como disse ontem, né, são 300 milhões, né, uns 300 de reais. milhões. Então, esses 300 milhões de investimento que a gente sabe que vem de governo federal, vem do próprio Banco Mundial, é um investimento que envolve não só recursos do BNDES, envolve assim, uma sistemática muito grande, que envolve até algo internacional. Muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro. Então, Pitangueiras é uma cidade
que nós não podemos Porque esquecer a Rumo, que tem que você- ser beneficiada. A Rumo, você sabe que ela é uma empresa, ela é a maior da América Latina em transporte ferroviário, né? Ela tem malhas que saem do Brasil, vai para a Argentina, né? E vai para outros países. Quer dizer, é uma empresa muito grande, Conceituada. E conceituada. que provavelmente, talvez a gente está se preocupando com algo que para eles já é É simples, já tá né? pensado, já está né? pensado. Mas, Mas a gente tem que pensar. nós vamos pensar e nós vamos buscar informação. A gente tem que pensar também, Márcia, as usinas que vai soltar os funcionários, por exemplo, ou está trazendo funcionário na hora que o trem está passando. E aí? Ela vai ficar 40 minutos esperando. Quer dizer, Escola, nós temos uma escola, a Escola uma Celina, escola Celina, que tem entrada e saída de alunos, né? quer Então, dizer, então, é uma questão que é válida a preocupação da vereadora e que a população também se una nesse sentido, né? E o prefeito também. com certeza, são Importante todos. a preocupação do Inclusive, prefeito. essa conversa que eu estou te falando, o prefeito estava presente, essa é a preocupação dele também. Tá? Partiu, né, desta conversa, partiu da preocupação dele, porque a vontade dele é de conseguir, e ele está indo atrás disso, de que tenha um desvio, que não corte a cidade. Esta é a luta do prefeito Dimas. Isso eu ouvi dele juntamente nessa reunião. Sei que ele já foi para São Paulo atrás disso, ele já foi para Brasília atrás disso. Então, esse é o desejo dele. Mas ontem nós discutimos um plano B. Nesse caso, ele não conseguir isso, nós discutimos um plano B. Porque o que ele pretende é que, exemplo, gente, se fosse realmente, né, desviada, que a gente sabe que é difícil pela questão financeira, pela questão de desapropriação de terras, Uma de questão sitiantes estratégica. estratégicas, de sitiantes que tem em volta, mas nada é impossível, ok? Sim. Então, se isso não ocorrer, né, então pensamos no plano B. E no plano A, vocês imaginem essa avenida, né, que tem a Avenida Café, se ela fosse algo que cortasse a cidade, né, uma avenida alargada, com transporte para parte de ciclista, para as pessoas caminharem, arborizada, seria assim um sonho, né? Eu sou idealista, eu sou sonhadora, né? Então são coisas que talvez eu não vou ver, mas são coisas que eu penso para minha cidade. Para o futuro, né, Márcia? É importante essa visão sua, porque todos nós que gostamos da cidade, né, gostamos de Pinheiras, gostamos de Bitiúva, é importantíssimo esse sonho que você tem, porque você vai atrás, né? Busca, né? Busca. E isso é muito importante. E a gente tem o pé no chão, que a gente busca, mas a gente sabe de todos os entraves que tem, de todos os interesses que, infelizmente, no setor público, no privado, né, o ser humano, né, ele vai atrás do que lhe beneficia mais. Então, assim, eu tenho o pé no chão, eu sonho, mas eu tenho o pé no chão. O assunto da linha férrea, para cortar por fora, eu acho inviável, vai ser inviável. Né, por causa vai ser complicado. São muitos interesses, né? São donos de terras, donos de terras, às vezes centenários, que a família tem. Não, vai ser inviável. Bom, em compensação, eu acho que sai mais barato você construir um pontilhão. Ou mais, né? Tem que ser mais que um, porque né, a cidade vamos supor, você constrói esse pontilhão, tá? O que você gasta mais? Desapropriar a terra ou construir o pontilhão? Sim. Eu acho que o pontilhão sai muito mais em conta. E não vai ter aquela coisa de... Se uma pessoa entrar na justiça, para toda a obra, pode acontecer. Discussão, pode. Se o juiz determinar e aí recorrer, pode embargar, toda Tô obra. falando desse pessoal se houver o desvio. Sim, no caso do desvio. Vocês lembram quando teve... Porque existe uma lei que chama direito à propriedade, então sim, é complicado. É difícil. Sim. Vocês lembram quando teve a duplicação da
da rodovia aqui, que teve uma época que ficou parada. Teve aquela questão que encontrou aquele sítio arqueológico. Teve várias questões que na época tinha uma previsão de término e que se tornou outra. Então, toda obra, ela envolve questões, né, de propriedade, questões ambientais, né, questões arqueológicas, culturais. E a questão também, né, existe a lei do direito à propriedade, mas também pela parte da prefeitura existe o quê? O interesse público. Existe uma lei também. Interesse coletivo, né? Que você pode se apropriar pro interesse público. Você está entendendo? Então existe. Mas aí é aquela coisa, né, Márcia? Vai vir a questão política. Aí vem aquela briga política. Entendeu? Como a questão que daqui a um pouco eu quero falar também da questão dos ônibus escolares. Divino, a questão também... Mas esse assunto nós vamos já comentar já. Vai gerar muito emprego também, porque dentro da cidade vai gerar muito comércio, vai ganhar os funcionários, o pessoal que vem trabalhar aqui, eles vão ter que comer, eles vão ter que... Por isso que a gente fala que a parte de logística, ela é importantíssima para o desenvolvimento de uma região. O meu filho, atualmente, ele está morando em Bauru, e eu vou muito para lá, comparo muito. Então, lá, Bauru, eles têm todos os modais. Modal fluvial, o modal ferroviário, o aéreo, né? E também o transporte rodoviário. Então, tem todos os modais. Aquela região ali, Bauru, Pederneiras, Lençóis Paulistas, ali cresceu demais. E cresceu por quê? Por causa da facilidade de transporte. Pitangueiras a gente reclama muito, eu reclamo, porque eu nasci aqui, eu sou da década de 70, então eu reclamo porque a gente quer ver uma cidade desenvolvida, mas desenvolvida com qualidade, porque também não adianta desenvolver algo e aí aumentar os problemas sociais. Então a gente fala em desenvolvimento, mas desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida. E Pitangueiras, a questão do transporte, né, da locomoção, dessa questão de modal para a logística, né, quando a gente fala de transporte, modal para a logística, ela ficou penalizada, principalmente quando se colocou um pedágio aí. Parou, né? Esse pedágio, eu lembro que na época a gente falava que dava vontade de quebrar ele a marretada, né? Eu cheguei a usar essa expressão. Às vezes a gente usa umas expressões até para chamar a atenção, porque realmente o pedágio, ele dificultou todo qualquer... Porque tudo que sai de Pitangueiras para ir para São Paulo paga um pedágio a mais. Então, se uma empresa tem que decidir entre Sertãozinho e Pitangueiras, às vezes ela vai preferir Sertãozinho, pela qualidade de vida da cidade e pela questão de transporte. Eu acho que o valor será bem mais em conta, o transporte ferroviário. O transporte ferroviário, ele é um dos transportes... Ele e o fluvial, ele é um dos transportes mais baratos. Então, quando nós tem o modal fluvial, que é pelo rio, e quando tem o modal ferroviário, ele é dos mais baratos. Nós temos hoje esse investimento em transporte rodoviário justamente pela questão do combustível. Então, existe como eu posso dizer, né, os interesses financeiros para que esse transporte tenha continuidade, que é a produção, né, de caminhão, que é o consumo de petróleo. Agora, a economia, né? Isso, então, percebe que existe um interesse e devido a esse interesse, talvez gerou com que no Brasil o transporte ferroviário foi esquecido, não foi só em Pitangueiras. O transporte ferroviário foi esquecido no Brasil. Né? A malha ferroviária, eu não tenho números aqui de cabeça. E agora está reativando, né? E agora, isso é muito importante, porque o transporte ferroviário, ele é um dos transportes que mais compensa em relação ao escoamento de produção, escoamento de soja, escoamento, né, vai passar por Mitiúba também, né? Hã? Vai passar por Mitiúba também. Sim, pelo que a gente tem o conhecimento, e não tem pedágio, né, Márcia? Não tem pedágio. É que não tem pedágio, viu? Não tem pedágio. O consumo é bem mais em conta.
Olha, assim, eu vou ser saudosista, né? Eu amava, inclusive, o trem de passageiro. Eu fui várias vezes com os meus meninos até Araraquara só para passear de trem. No último ano, fui muito para eu ia para passear com as crianças. Eu sou fui muito para São Paulo. Será que temos a possibilidade de voltar ao trem de passageiro? Pode ser que sim. E vai ser uma... pode ser que importante. Aí teríamos um outro problema, né? E também a própria exploração, né, da questão turística disso. E a estação, é importantíssimo que se trate, que esteja contemplado nesse projeto, porque a estação ela é de propriedade da Rumo. Então, quando eu mesmo fiz vídeos lá, eu já fui, a gente, né, tem essa questão de querer a cessão do espaço para cuidar. Quando ela esteve cuidado, foi um tempo, né, um espaço de tempo que tinha a cessão do prédio. Então, hoje, a prefeitura não pode estar gastando dinheiro lá. É importante que as pessoas tenham entendimento. A cessão desse prédio foi feita, Márcia, na época do Diro. Sim, do Estação Diro, Café, né? Estação Café. Então, teve uma... E não era Rumo, porque não havia ainda sido terceirizada, né? Acho que era ainda... Era FEPASA, eu acho que ainda era FEPASA. Não me lembro, não. Acho que era FEPASA. Não, era outra eu não lembro, não. Não era FEPASA, era Ferroban. Ferroban da Isso na também época. Passou, foi FEPASA, porque era Ferroban, era FEPASA, depois veio Ferroban, concessionária, depois veio a Rumo. Um dia vocês chamam o professor Daniel aqui, que ele conta essa história. Historicamente, é o Daniel que eu recorro a ele. Professor Daniel, historiador, né? Historiador. Ele vai concordar. Eu gosto de história, eu também sou historiadora na minha área, que é a matemática, mas dessa área é o Daniel. Voltando aqui, é importante que a população entenda que há uma diferença daquilo que é público do que é privado. Isso é primordial quando a gente está numa Câmara, quando a gente está numa Prefeitura e quando nós também estamos usando os serviços públicos. O que é público? O próprio nome já diz. É do público, é recurso público, é para interesse do coletivo. O público não pode ser para interesse somente do Claudinho. Não. Né? Então, o público é para interesse coletivo. Agora, o que é privado, então aí a propriedade privada também tem direito à propriedade privada, mas a esfera pública não pode tomar conta do espaço que é privado. Não. E a estação ferroviária, ela é um espaço privado. E às vezes as pessoas acabam confundindo, porque como teve essa concessão, esse período que a prefeitura teve para ela a cessão do prédio, mas tinha um prazo, não foi renovada essa cessão. O que aconteceu? As pessoas acham que hoje a estação ela é de propriedade da prefeitura. Não, ela é de propriedade da Rumo. Mas é óbvio que o poder público tem responsabilidade pelo problema dali. Né? Na verdade, Márcia, a estação ela é propriedade do governo federal. Ela não foi cedida para a Rumo a estação. Foi cedida o trecho para a Rumo. Então, se você for pedir uma concessão, você tem que pedir para o governo federal. Essa informação eu não tinha. Olha, eu te agradeço. Te agradeço porque essa informação eu não tinha. Seria até mais fácil para conseguir. Então a Rumo ela não tem uma obrigação com a estação. Ela tem com o trecho. Então, sendo isso, aí a gente já, logicamente, a gente já chega à nossa outra resposta. Por quê? Se ele só tem a responsabilidade da malha, então teremos somente o transporte de produtos, né? Nós não, porque para que tenha o transporte de passageiro precisa de estações. Outra preocupação, a estação aguenta o trem passando todos os dias com aquela estrutura que está hoje rachando, quase caindo. Então aí tudo terá que ser feito um estudo, como a Márcia está falando, tem que ver o projeto, tem que ver, né? Se eles vão pegar a estação de volta ou vão ter que mexer na estação de assumir a estação. Esse é um... O que não pode acontecer é o seguinte: vamos chegar e derrubar a estação. Vai ser polêmico, hein? É coisa que
Eu acho que você, como vereadora, eu, como jornalista, eu não vou admitir um trem É a desse. questão, não, e Nós assim... vamos embargar mesmo. Posso Dá um abraço estar coletivo enganada, na estação. mas ela é patrimônio, né? Porque no plano diretor foram elencados quais eram as residências, quais eram os locais que eram patrimônio. Então, se ela é patrimônio, eles não podem chegar e derrubar. Aí a gente está no plano diretor. Então, quer dizer, mas você já viu como é que é. Então, patrimônio histórico. A gente vê porque ali tem uma coisa história. Ali tem uma história. Então. Eles não vão conseguir. Eu acho que a prefeitura deveria já entrar em contato com o patrimônio da União e já ver a possibilidade da cessão para a prefeitura. Eu acredito que isso, né, já tem, porque isso já estava, né, eu acredito que... O Leonel colocou que a estação é propriedade da União, realmente. É propriedade da União. E era Ferroban, né, na época. Repasa, Ferroban, que era concessionária, né, e depois a Rumo. Foi Já o Alexandre Eduardo disse que o certo queria passar por fora da cidade. Sim, não, concordo. Sim, eu também, a gente. Também concordo. Mas o custo vai ser alto. E a gente... Esse é o certo. Então, essa é a luta. Mas como ontem nós falamos, nós temos que ter... acompanhar de perto, né? E nosso plano A é realmente que passe. Ô Márcia, para te dar uma ideia, né? Por que você não pede para a Câmara Municipal convidar o diretor da Rumo para vir aqui, reunir vocês, os vereadores, o legislativo, o executivo, para sentar com ele para... Foi uma boa ideia. Ontem eu falei até da necessidade das audiências públicas. Exatamente. Eu acho que nós, na Câmara, nós, os 13 vereadores, juntamente com as pessoas que trabalham lá, nós temos um papel importantíssimo, que é aproximar a população das decisões da Câmara, né, do município, né? Porque, por exemplo, a questão dessa linha férrea, ela é particular, mas ela afeta todos os munícipes. Sim. Então, é importante que tenhamos uma audiência pública. É uma excelente ideia, né? Pede para o presidente convidar o diretor. Tenho certeza que ele vai vir. Tenho certeza, viu? Tenho certeza, porque a Rumo é uma empresa idônea, uma empresa que conhece, né, vários locais, conhece também... Ela vive em outro país, ela entra em outro país. Quer dizer... Estão acostumados, né? Estão acostumados já, né? Para você ver, eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa da Rumo, no outro dia já tinha me respondido. Isso é importantíssimo. Quer Já dizer, até anotei aqui, viu, Divino? Obrigada pela... a imprensa... Sim. E com isso, a própria população, além de nós, vereadores, a própria população pode participar, a gente pode transmitir, as pessoas podem estar lá e fazer as suas perguntas. A gente vai, a imprensa vai, nós vamos... Importantíssimo. Vamos lutar para isso, para que a gente consiga desviar. Sim. Que seria o tema mais importante. Mais importante. Vamos desviar. E entender, né, esse projeto, se realmente se há possibilidade, se há possibilidade, se não tem, a estação, a própria passagem. Nós temos aí muitas... a passagem também vai ter muita coisa que vai ter que rever. Porque tem como, eu tenho certeza. Márcia, eu trabalhei muito tempo no Cine de Candeiras, então eu conheço determinadas áreas de cana-de-açúcar. Tem locais que dá para desviar sim, viu? E não atinge o sítio da pessoa. E hoje, né, nós temos os estudos por satélite. Então, assim... Quer dizer, muito gente, mais prático. Hoje, enquanto lá na história, né, as coisas foram feitas no facão, né, os bandeirantes lá no facão, hoje nós temos, né, tirou uma visões. foto mais fácil. Ô, Márcia, hoje você vai num evento, você tira a foto do evento com as pessoas. Você conta quantas Não, você consegue colocar na inteligência artificial, ela conta para você quantas pessoas tem ali. Maravilha, né? Aproximadamente.
Quer dizer, é uma pena que as crianças, se desviar, muitos não vão ter a chance de ver o trem passando, né? Que a maioria dessa molecadinha não viu, vamos né? a outro assunto. Vamos a outro assunto. Quero mandar um abraço para o professor Daniel. Daniel está acompanhando a gente. Né? Ele estava ontem lá na sessão. Estava também, ontem na mano. sessão. O Francis estava na Também. sessão. O Mirto, que é da administração Sim. também. Isso é muito importante. E isso é muito importante, essa integração, essa conversa com os vereadores. Márcia, a questão do requerimento do Raimundo, do presidente da Câmara Municipal, sobre o transporte que passa em Pitangueiras, vai para Bebedouro, mas não passa em Bitiúva. Não entra dentro de Bitiúva. Você comentou sobre isso, né? Sim, a gente, né, eu até parabenizei pelo requerimento. É importante que nós tenhamos aí vereadores atentos, né, ao problema da mobilidade. E aí eu convidei porque esse problema a gente já vem acompanhando. E o deputado Emídio, que é deputado estadual, através do Tião Macedo, que deve estar nos acompanhando, se não tiver, depois ele vai assistir, nós temos uma pauta em São Paulo para discutir a questão de consórcio intermunicipal, porque o problema do transporte de uma cidade a outra, principalmente nessa região que a gente diz região metropolitana de Ribeirão, não pode ser decidido apenas por um prefeito, não pode ser decidido apenas por uma empresa, que no caso é aí a Rápido do Oeste, que antigamente tinha a Ramazine, que depois, né, deixou de existir, que foi vendida, enfim. Essas questões, essa concessão, consórcio é uma coisa maior, que nós temos que pensar em, né, várias cidades, né? E o Emídio tem isso como pauta, então agora em junho, eu estarei em início de junho em São Paulo, e nós estaremos levando números, pedidos, né, para que esse problema seja resolvido não só para Pitangueiras, não é só a questão de não entrar em Bitiúva, é a questão de não ter transporte para Jabuticabal. Então, quem nos acompanha aqui, tem muita gente de Pitangueiras que trabalha em Jabuticabal e acaba sendo obrigado a ir de moto, a ir de carro. Para Jabuticabal não tem transporte. De Bebedouro para Jabuticabal, entrando em Taquaral, também foi retirado o transporte. Nós tivemos, a gente conversa com outros vereadores, eu tenho sim, vários amigos em outras câmaras, e esse é um problema dessas cidades da região. Então, nós temos que nos unir através, né, de um deputado estadual ou de outros, de uma comissão, para que esse problema seja resolvido. Mas é muito importante que as pessoas entendam que na esfera pública as coisas não são resolvidas da noite para o dia, tá? Não são. Isso até é um problema nosso enquanto vereadores, porque as pessoas, elas querem, por exemplo, eu arrumei um trabalho lá em Jabuticabal, eu não estou conseguindo ir, eu quero que a solução do meu problema seja resolvido, né, para amanhã. De imediato. E aí eu já vou fazer assim, colocar uma pimentinha aí. Existe em todas essas cidades, né, a questão do assistencialismo. Então, às vezes, é muito mais fácil para determinadas pessoas, né, que às vezes se deparam com esse problema. Eu vou ajudar com o transporte. Eu vou dar o dinheiro para o combustível. Esse assistencialismo, Divino, é o que emperra a nossa, né? Não fala nossa, é uma cultura, todas as cidades. Porque o assistencialismo, ele resolve o problema de imediato. Sim. Ok? E ele acaba sendo a tutela do voto, porque a pessoa fica na gratidão. Olha, o fulano, né, me ajudou naquela época. Olha, quando eu fui trabalhar, o fulano me ajudou. Exatamente. Ou quando eu precisei do transporte tal, o fulano me ajudou. Só que esse tipo de assistencialismo, ele faz com que os problemas que podem ser resolvidos a longo prazo não tenha quem vai atrás para resolver, né? Então, eu penso assim, importantíssimo que a população entenda que esse é um problema que foi levantado, tá? Na época, inclusive, de campanha, né? E aí, que assim, também muda. Antes eu tinha muita ligação com o Ricardo Silva. O Ricardo Silva hoje é prefeito, quer dizer, é prefeito de Ribeirão. Isso, determinadas demandas a gente tem Já que não. agora ir com outro. E às vezes tem coisas que a gente começa meio que do zero, né? Porque você tem
que mudar de quem é o teu interlocutor lá. Mas esse problema, né, do transporte, da mobilidade urbana intermunicipal é algo que a gente está pensando a longo prazo. Estamos aí em contato para conseguir fazer um consórcio dos municípios para que possa ter um subsídio. Por que a empresa não entra em Bituva? Por quê? Divino. Não dá lucro, né? Então tem que fazer de maneira que, infelizmente, ninguém vai perder dinheiro. A empresa não perde dinheiro. A empresa não quer perder dinheiro. Não quer perder dinheiro. Ela está vendo que quando ela entra em Bituva não tem um número suficiente de passageiros que paguem o que ela entra ali. Aí o que precisa ter? A concessão tem que garantir que ela entre. Sim. Porque aí isso que ela tem de prejuízo ali, ela tem que dividir entre todos que usam. Certo? Então, é algo privado, a empresa é privada. Sim. Mas nós, do poder público, a gente tem que se unir com outros municípios, com a parte, né, da Assembleia Legislativa, para poder, né, exigir esse consórcio, mudar a legislação, enfim. Você lembra que a Leone Turismo, por exemplo, trabalha de manhã, no meio do dia, voltava 2 vezes por dia. Ia para Bituva. E por que ela parou? Sim. Exatamente. Porque não estava dando lucro. Agora, se tivesse uma lei, se tivesse uma vontade política, tem que ter vontade política, tem que ver realmente se tem um recurso, porque é muito fácil falar. Falar é fácil. Eu sempre tomo essa preocupação. Falar é fácil, fazer é difícil, tá? Bom, se tivesse uma vontade política, que tivesse o recurso, poderia abrir, né, um edital da empresa tal, e a prefeitura dá um subsídio. Sim. Por exemplo, Pitangueiras e Jabuticabal dá um subsídio. Sim. E poderia ser feito um consórcio. Valorizava uma empresa nossa. Aí, quer dizer, a empresa ia receber uma parte do público e outra parte ela ia cobrar, né? Então, mas isso tem que ter lei que autoriza, tem que ter vontade política, tem que ter recurso. E tem que ter, gente, pressão da população. Exatamente. Sabe? Nós que pagamos impostos, a gente tem que acompanhar em que está sendo aplicados os nossos impostos. Márcia, mudando da água para o vinho, transporte também, a questão dos transportes dos estudantes. Né? Aí tem um zoom, né, que poderia terminar, né, esse convênio aí do transporte escolar dos universitários. Né? O que você tem a falar sobre essa questão? Você usou a palavra zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Como chegou para você, chegou para mim também. Eu nunca ouvi da boca do prefeito isso, tá? Então eu quero deixar, nunca ouvi. O prefeito foi eleito com o compromisso, ele foi eleito com o compromisso de manutenção totalmente gratuita do transporte de estudantes. Esse foi o compromisso dele. E eu nunca ouvi nem dele e nem das pessoas que trabalham com ele, tá? Nem de secretária de educação, nem de secretário de administração, de ninguém. Eu não ouvi. Essa informação é importante. Isso. Inclusive, o zoom que chegou para você, chegou para mim. E aí é claro que a gente também tem dúvidas. Como a gente tem dúvidas, qual é o mecanismo? Porque eu acredito muito na questão oficial. Sim. Eu sou do oficial. Eu também. Então, o oficial o quê? Você coloca um requerimento para que venha a resposta e que está ali líquido e certo. E pronto. Oficial. E até para fechar a boca de quem faz o zum, zum, zum. Eu não sou de espalhar zum, 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 mas eu quero oficial para fechar a boca, tá? Então, não ouvi de ninguém. Qual o problema que a Márcia vereadora vê no transporte universitário? O não cumprimento do contrato. O contrato reza: ônibus com ar-condicionado, ônibus com manutenção em dia, ônibus limpos, tá? Isso reza no contrato. E eu recebo quase todos os dias, então quem é do transporte aí, às vezes que usa o transporte, eles já estão até com medo de me passar as coisas, porque esses dias teve um aluno que inclusive gravou para mim, né?
que o ônibus, né, tava com problema. E aí falaram, não, ó, para com isso, não vai passar para Márcia Bento, não. Ué, se não é passar para Márcia Bento, então tem coisa errada. Então, e sabe? Então, é isso que eu quero colocar. Quem é do transporte tem, sim, que passar os problemas na medida do que está no contrato. O que o contrato reza? O ônibus tem que ter ar-condicionado. Ponto. Se o ônibus com ar-condicionado quebrou, ele tem que ser substituído por outro que tenha ar-condicionado. Ponto. Isso está em contrato. Se não cumpre contrato, tem que ter desconto, tem que ter penalidade. Sim. É isso que eu vejo. Olha, agora existe, né? Vamos pensar. Existe, às vezes, algo por um momento, claro, às vezes existe. Não compensa trocar uma empresa que vem há quanto tempo prestando serviço por um momento, de repente, que ele está comprando um ônibus, tá? Tudo bem, a gente entende que tem certas coisas que nós temos que ter uma coisa chamada paciência. Agora, paciência é diferente de omissão. Ter paciência é uma coisa, ser omissa é outra. Eu não posso me omitir. Se os alunos passam para mim, eu preciso oficializar os problemas que estão ocorrendo. E eu acredito que eles serão solucionados. Sim. Ontem foi muito bom o requerimento que eu coloquei. Porque você vê que mobiliza ações para corrigir. Então, é isso que a gente quer. Ações para corrigir. A partir do momento que você propõe um requerimento, que você aponta, eu estou com um relatório montado das reclamações, dos dias que ocorreram, né? Das pessoas que foram impactadas. Porque se não resolver, a gente realmente tem que procurar outros meios, Tribunal de Contas. Porque, Márcia, é inadmissível a questão de ônibus que leva trabalhador rural para depois levar estudante. Isso a gente sabe, porque se o ônibus está sujo dentro é porque acontece. Mas no contrato não diz isso. Por isso que eu me pego no contrato. Você falou, é inadmissível, mas o contrato não diz que os ônibus têm que ser exclusivos. E aí a gente tem que pensar. Tudo que se exige a mais, custa mais. Sim. Concorda? Custa mais. E fique claro para quem está acompanhando e que vocês saibam aqui, não existe lei que obriga o prefeito que for eleito, o que obriga ele é o compromisso dele com a população, está no plano de governo dele. Mas não existe lei que é obrigatório que o transporte universitário seja feito. É obrigatório o transporte de alunos da educação básica. A educação básica ela é algo que a lei federal, a LDB, garante, que é os alunos da zona rural da educação básica, ensino infantil, fundamental e médio. Esse é obrigatório. Ensino universitário, que é o topo aqui, infelizmente, no nosso país, né, não existe essa obrigatoriedade de dar transporte, assim como não existe verba. Tem gente que acha assim, universitário, mas a prefeitura recebe a verba. É obrigatório o transporte de alunos. Não recebe, infelizmente, no nosso país. Tá? Isso eu provo, não recebe. É com recurso público, é com recurso próprio, inclusive não é verba do governo estadual, não é verba do governo federal, é verba do IPTU que vocês pagam, do ISS que vocês pagam, tá? É verba de recurso próprio. E é verba que poderia, sim, estar sendo destinada para reformar uma escola, para construir uma UBS, tá? Saúde. Então, é verba que poderia ser aplicada em outro. Mas, só para concluir, Pitangueiras, existe um projeto chamado Cidade Educadora. Esse projeto foi, né, já vem, quer dizer, acabou assim, ficando na cultura, é que nem uniforme. O prefeito que vai falar que não vai dar mais uniforme, ele vai ter as suas penalidades políticas, porque o uniforme faz parte da cultura escolar. Mas não é obrigação. Mas também não existe uma lei que obriga. Agora, o transporte universitário também, o prefeito tem que dar continuidade, mas não é obrigatório. Fique bem claro isso. Então, por isso que eu defendo
com unhas e dentes o transporte universitário, mas eu defendo também que ele seja feito com economia, com eficiência. E economia. Economia, porque eficiência é economia. Eficácia é fazer. Tudo que faz é eficácia, mas fazer mais com menos é economia. Então, por isso que eu defendo. Eu acho que tem que ter essa transparência. O dia que vai 15 ônibus, tem que se pagar 15 ônibus. O dia que foi 20, tem que pagar 20. Defendo que estudante entregue a declaração de frequência, porque quem vai passear não merece. Eu não tenho como, né? Ontem o rapaz me ligou, né? Me pressionaram. Porque os estudantes estão aqui, eu não tenho como fiscalizar estudante. Meu Deus, não tem como. Mas cabe à Secretaria da Educação, sim, exigir, né, declaração de frequência. Aluno que não frequenta, ele não tem o direito de ser transportado. Porque isso está saindo dos cofres públicos. Assim como o aluno que faz algazarra dentro do ônibus, que estraga os ônibus, porque a gente veja, sei lá, tá lá rasgado o banco, né? Só que esse ônibus não é usado só por eles. Márcio, é interessante. Deixa eu te perguntar. Interessante. Parece que foi contratado monitor escolar. Não foi? Para os alunos pequenos. Aí é obrigatoriedade. Não, mas parece que é monitor do transporte escolar, se eu não me engano. Então, monitor do transporte escolar são pessoas contratadas por processo seletivo para atender uma exigência do governo estadual, porque o governo estadual ele manda recurso para os alunos da educação básica, foi o que eu te falei, os pequenininhos, infantil, fundamental e médio. Como o governo estadual manda o dinheiro do transporte da educação básica, ele exige que tenha um monitor. Esse monitor não é para transporte universitário, né? Não tem nem como, né? Ficar... são todos adultos. Cuidando de marmanjo. Isso. Bom, existe uma polêmica no Brasil, na área pública, no direito em si, que é o seguinte, é o direito adquirido. O que é o direito adquirido? Então, isso tem polêmica. Quando uma prefeitura ela dá um benefício à população e essa população usa esse benefício de boa fé, ou seja, que, se eu não me engano, faz uns 30 anos que já tem esse transporte universitário. Tem desde a época que é gratuito. Né? Não, mas assim, a lei é da época do João Andrade, tá? Que fez a lei, que tornou gratuito, porque na época do Diro tinha, mas os alunos pagam. Teve uma época que foi gratuito, teve outra época pagou 50%. Que tornou gratuito foi no governo João Andrade. Se eu não me engano, eu acho que 2009, não tenho certeza da lei, ou 2008 ou 2009. Então faz bastante tempo. Sim. Então, essa 15 lei, anos, mais ou menos, eu acho que é gratuito. A população, nessa questão jurídica, eu falo para você que tem o direito adquirido. Sim, e não se pode fazer uma lei que modifica isso. Não, e outra coisa, que entendam que para cobrar, né, então aqueles que estão, né, fazendo zoom, para cobrar do estudante tem que mudar a lei, porque a lei que está na Câmara, né, ela autoriza que seja gratuito. Então, se é gratuito, para cobrar 50%, 10%, 20%, pela Câmara. Tem que passar pela Câmara. E é óbvio, pela pressão popular, que eu confio não passa de jeito nenhum. Então, estudantes, valorizem o transporte que vocês tenham. A lei do direito adquirido, mas já consolidou, né? Mas vocês não podem admitir, o dia que vocês se mobilizarem, no tipo que chegou um ônibus sem ar-condicionado, vai falar, nós vamos abrir uma live aqui, nós não vamos entrar porque não está sendo cumprido o contrato. Tem que reclamar. Por que eu falo? Se está lá no contrato que o ônibus é com ar-condicionado, a hora que quebrou o ônibus com ar-condicionado, a empresa tem que proporcionar outro que tem ar-condicionado. E não é uma empresa de fundo de quintal. É uma empresa renomada, é uma empresa muito grande. Então, é questão de a empresa dar prioridade de cumprir o contrato e quem fiscaliza não aceitar. Não tem que aceitar.
Os primeiros meses, né, eu até entendo, né, olha, né, aumentou, porque às vezes aumenta o número de homens. Gente, nós estamos em maio. Eu não aceito, eu vou colocar a boca, porque chegou um ponto que não dá mais. Então, a gente tem que realmente cuidar para que esse transporte seja feito com segurança. Porque são os nossos filhos, os meus filhos já estudaram, mas eles já passaram pelo transporte e eu tinha o coração sossegado que eles iam chegar bem. E eu tenho certeza que muitos pais não estão com o coração sossegado do tipo de veículos que estão sendo usados para Jaboticabal e para Bebedouro, que é onde estão os maiores problemas. Então, vamos esperar que na próxima sessão eu possa subir naquela tribuna e falar, gente, foi resolvido o problema do transporte de alunos universitários. Todos os ônibus estão limpos, com manutenção em dia e estão com ar-condicionado. E manutenção em dia acontece, Claudinho, de ônibus quebrar. Opa. Eu fui estudante. Sim, eu fui estudante, fiz 2 faculdades. Nessas 2 faculdades que eu fiz, eu passei por 2 vezes que o ônibus quebrou. Quando eu fiz um curso em Barretos, e eu fui, né, várias vezes, foi uma vez que o ônibus quebrou. Então, assim, a probabilidade de se quebrar, algo que é feita a manutenção sempre, é mínima. Agora, os alunos que estão aí sabem, gente, tem ocorrido praticamente toda semana, principalmente Bebedouro e Jaboticabal. Antes tinha Sertãozinho, Sertãozinho parece que deu uma melhorada. Então, agora vamos melhorar o resto e vamos consertar. É isso, essa é a minha missão. Esse é o trabalho da vereadora. Isso é o trabalho da vereadora. Cobrar, né? E esse é o trabalho de vereador, é cobrar. Exatamente. E é o que eu falo. Você apoia a administração? Claro que eu apoio, porque eu tenho que apoiar a administração. Sim. Eu apoio, mas primeiro a gente tenta o quê? Falando, tentando resolver. Ajudando. Isso, ajudando. E quando eu faço um trabalho desse, também é para ajudar. A gente quer que dê certo, porque se dá certo, dá certo para a população. Então, o vereador, ele é da população. Né? Nós estamos para atender as pessoas. E se dá certo para a população, vai dar certo para o prefeito. Com certeza. Né? Isso vai dar certo para todo mundo. Márcia, eu quero te agradecer. Nós já estouramos até o tempo aqui, porque Sim. a conversa foi boa. Foi bom. O assunto é tão bom, Claudinho. Você vê que nós tratamos de 2 assuntos. Tinha mais assuntos para tratar. Nossa, tem muita coisa. Mas a Márcia volta. Volto, com certeza. Aí, eu quero te agradecer, deixar as suas considerações finais, e aí você fala com a população. A câmera é essa aqui, Márcia. Essa aqui. Eu fico olhando para lá e mal a gente sabe qual é. Então, o que eu tenho para dizer é que esse é o trabalho da Márcia Branco, vereadora. A gente procura trabalhar de forma a representar o povo. Então, quem tenha as suas reclamações, entre em contato por rede social. Na medida do que aquilo a gente consegue resolver, tem coisas que não, mas assim, é um trabalho muito próximo da população. E para ser mais próximo ainda, quero fazer um convite para vocês me ajudarem e para quem está nos acompanhando. Nós estamos num projeto do Bazar Solidário em relação a essa época do frio. Eu venho desde o ano passado quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, também anterior, quando teve aquele grande frio aqui, acho que foi ano de 2021 ou 2022, a gente trabalha muito na doação de agasalhos. Então, nós estamos numa campanha, mas não precisa ser só agasalho, é um bazar solidário. É aquilo que você tem de roupa, de calçado, que você não usa mais, cobertor, edredom, colcha, doe, tá? Aqueça o coração de alguém que está precisando. Nós estamos recolhendo, pode estar deixando na minha casa, Rua Espírito Santo 225, pode deixar com a pastora Regiane, da ONG Ressuscitando Dorcas, pode deixar lá na Antônio Ceramin, 215, que é a casa da Gabriela. Tem a Fran, que é de Bitiúva, também procura a massoterapeuta Fran, que ela está recolhendo em Bitiúva. Se mais alguém também quiser se colocar como posto de coleta, em junho nós vamos fazer mais um bazar solidário. Isso é muito importante porque muitas mães estão aí
frio vem, fica preocupada que a sua criança está sem roupa de frio e às vezes ela tem algo sobrando, ela vai dar e vai receber também, ou ela vai só receber. Então eu peço a solidariedade da população de Pitangueiras e Ibitiúba que possa colaborar para o Bazar Solidário, que é uma ação do mandato da Márcia Bento, vereadora, em parceria com a ONG Ressuscitando Dorcas da Pastora Regiane. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que eu acompanho seu trabalho já faz muitos anos. Então eu sei que o seu trabalho vem sendo contínuo, nunca parou, né? Era briga, era discussão com o mandato anterior, mas isso eu nunca briguei, eu não sou de brigar, eu sou de falar. A gente tem que não sou de brigar. Algumas polêmicas. Uma briga assim, mas o vereador uma briga dentro da política, a gente tem né? que se colocar naquilo que a tem gente... que ter posição. Tem postura, tem oposição, né? O vereador tem que ter. O vereador fica em cima do muro, para mim. Não é por aí. Não funciona. Não funciona. Parabéns, Márcia. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Agradeço a todos os amigos. Agradeço. Agora eu estou voltando lá para a Escola Mário Rossim, para meu horário de almoço. Um grande abraço para todos que trabalham na Escola Mário Rossim, a qual eu sou diretora. E sou muito feliz lá, mas estou anunciando a minha aposentadoria esse ano, porque eu preciso me dedicar mais a mim, principalmente, porque eu preciso estar bem de saúde, né? Tá? E também a política. Bom, tá? Um grande abraço. Parabéns. Gente, ficamos por aqui. Amanhã nós estaremos de volta. E na sexta-feira, Agnes Rodrigues. Olha, o tema continua lá, polêmico. O tema continua, lá viu? no nosso... A questão do bebê. Você teria um bebê? Responde aí. Você quer... Só responde. Se você é contra, a favor, o que você acha? Eu sou preocupada, porque para mim, ao ponto que está ocorrendo, são aquelas coisas do momento, né? Eu fico preocupada, histeria, né? É uma histeria. Porque hoje as pessoas fazem tudo por um like, né? E a gente sabe que isso é procura de likes. Então, eu fico muito preocupada, eu tenho uma preocupação muito grande para o caminho sociológico, para onde a sociedade está encaminhando. E a gente sabe que isso são as coisas do momento. Todo momento tem. Só que acaba indo a um extremo que prejudica outras pessoas. Porque quando uma pessoa chega num posto de saúde e ela atrapalha o trabalho de quem está ali para que seja atendido uma boneca de plástico, me desculpa, isso não pode ocorrer. Não, cada um pode, né? O meu filho, esse dia a gente estava discutindo, né, essas questões. Ele é bem assim, meu filho é muito como eu, a gente gosta de debater as coisas. Então, a gente até um outro dia, nosso debate foi grande, mas ele faz assim certas comparações que nos faz levar que o modo como a sociedade está vivendo, ela acaba fazendo com que isso aconteça. Então, o problema não está na pessoa que vai lá pedir a consulta. O problema está nas ações da sociedade, porque hoje tudo é permitido. Então, se é permitido qualquer coisa, então isso também pode ser permitido. Então, o problema está na sociedade como um todo, não só nessas pessoas. Nós precisamos rever o modo como a gente encara as coisas. Exemplo, o uso excessivo disso daqui, ó. Isso daqui, o uso excessivo de telas. Crianças estão, eu vivo falando com os meus pais, precisam diminuir telas de criança. Sim, então, enfim, um dia a gente vem conversar disso aí, mas muito bom a polêmica. E resumindo, eu sou totalmente... Não teria. Não, quem quiser brincar, brinca. Cada um brinca do que quer, né? Que eu compro o que quer. Aquilo eu não posso interferir nos seus desejos, no que você quer. Agora, a partir do momento que o que você atinge outra pessoa, então aí não. Aí já extrapola. Então eu sou contra isso daí. Então, na sexta-feira, o Agnes Rodrigues, psicólogo, vai estar aqui falando sobre esse assunto. Saúde mental, né? E ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Está no ar o Jornal na Boca do Povo. Informação com verdade. A voz da comunidade. Agora fique por dentro das principais notícias de Pitangueiras, da região e do Brasil. Reportagens exclusivas, opinião de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Com você, o jornal que fala o que o povo sente. Jornal na Boca do Povo. A partir de agora, apresentação Divino Silva e Claudinho Luz.